Estamos aí pro que der e vier. Hey, hey. Nós temos um grande problema na física e, na verdade, na matemática, na geografia e tudo mais, que é a medição. E a medição depende, evidentemente, das escalas. E escala é um negócio que a gente vai falar hoje. É a nossa conversa de hoje. Fica aí, hein? Sério. Conversa muito séria, hein? Salve galera, você tá no Universo Temporal. Mais um episódio do Supernova. Exatamente. Imperdível, que hoje a gente vai ter uma apresentação especial aqui do professor Celso. Estamos aí. Sobre uma coisa extremamente importante, que é a medição. Medição, em particular, da geografia, mais precisamente da cartografia, é isso? Da cartografia, é. Que são as escalas. É, exatamente, porque a galera tem um erro comum, que é achar que, de repente, um mapa, ele é feito a esmo, né? Tipo assim, peguei o mapa ali, eu coloquei o mapa do Brasil no livro, né? E ele tá feito de qualquer maneira e tal. E na verdade, o mapa tá no livro, assim como esse globinho tá aqui, mas reservadas as suas proporções, né? A gente tem uma proporcionalidade entre as coisas. E enquanto você é aluno, eu lembro disso, que o professor de geografia, não sei se acontece isso ainda, mas falava você copiar lá um mapa. Era um exercício bacana e a intenção do professor devia ser muito bacana, e é ainda talvez, de familiarizar o aluno, né, a contornar o mapa e tudo mais. Mas isso, caramba, para você medir um mapa, para você ter uma dimensão de qual é o tamanho ali original do continente e tal, enfim, dá um trabalhão isso. Dá um trabalho, cara, é bem complicado. E assim, eu admito que eu só fui entender com mais clareza o que é escala mesmo quando eu já estava na universidade já, assim, né? Eu lembro que do ensino fundamental e do ensino médio, eu não sei se ficava tão claro assim como é hoje na minha cabeça. E é uma coisa muito simples, né? Porque a gente tem essa proporção entre as coisas. Então eu sei que de repente, assim, algumas miniaturas de carrinhos, né? De action figures e tal, eles têm as suas proporções, igual essas que estão aparecendo aí. E o legal é que de repente você pega a miniatura de um Fusca e ele tem lá, se você de repente pegar e olhar da parte de baixo do automóvel, você vai ver assim, pô, ele tem uma proporção, quer dizer que aquele veículo que você tem na mão, ele foi reduzido uma determinada quantidade de vezes para caber naquele veículo e guardar todos os detalhes e tal. Então, se ele é numa escala de 1 para 24, cada uma unidade que você medir nesse Fusquinha equivale a 24 unidades que você tem no automóvel verdadeiro. E é aí que está a ligação dessa conversa que a gente vai ter hoje com a matemática. O que é isso? O Celso já falou. É uma proporção. Exato. Então você tem, por exemplo, uma escala que é um objeto que você desenhou lá em escala, tem uns móveizinhos que também são em escalas e tudo mais. É a mesma conversa isso. Você pega, por exemplo, um sofá que tem 2 metros, aí você vai reduzir, se você, caramba, para ficar num tamanho legal e tal, para colocar numa casinha aqui de enfeite e tal, vou dividir isso em 50 vezes. Aí você tem uma proporção, então, de 1 para 50. Exatamente. Ou igual algumas escalas que é muito usado em maquete, né? De 1 para 100, né? Quer dizer, então você sabe assim, uma unidade equivale a 100 unidades na realidade. Então você sabe que 1 centímetro equivale a 1 metro. Vamos mostrar pra galera como que é isso daí. Então, fica de olho que eu vou mostrar pra você, ó. Essa escala aqui, ó, tá falando bem o que a nossa língua aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem, nessa parte vermelha, uma escala de 1 para 100. Quer dizer, essa medida aqui que tem 1, que a gente pode variar assim, 1 metro, é 1 metro dividido por 100. Já nessa escala aqui, ó, que é essa escala verde, você tem 1 metro daqui até aqui, tá vendo, ó? É 1 metro dividido por 50. Já nessa escala aqui, que é a escala preta, 1 metro que é daqui até aqui, tá dividido em 20 partes. Caramba, que legal. Como é que chama essa régua? É uma régua isso, né? Então, e não por menos, isso daqui é chamado escalímetro. É usado pela galera de arquitetura, engenharia e tal, que precisa desenhar. O cara não vai desenhar um prédio na escala natural, ele vai pegar um prédio que é muito grande ou uma peça de engenharia de uma máquina que é muito grande e tal, aí ele reduz essa peça para 1 para 50, 1 para 20, cara, 1 para 100, que legal. E aí fica pequenininho, o cara consegue desenhar lá e tal. Tem que obedecer uma escala para obedecer à proporção. Proporção, novamente dizendo, é uma propriedade matemática. Legal, cara. Como que a gente lê isso daí? Esse que você está vendo aí na tela, que fica normalmente assim, né? 1, 2 pontos, 50, né? Então, você... Pô, como é que eu leio esse negócio? 1 para 50. E a gente colocou um exercício bacana aqui, que ele vai mostrar o seguinte... Como você pode calcular a distância entre uma cidade A e uma cidade B, que é esse que você está vendo aí na tela. O exercício que a gente propôs é assim, ó. A gente colocou a cidade A aí num ponto e a cidade B no outro ponto. E as duas cidades têm uma diferença entre elas de 7 centímetros. Então você mediu lá com a sua régua e viu, pô, 7 centímetros. Em um mapa que tem uma escala
de 1 para 2 milhões. Então, na prática, uma unidade que eu medi nesse mapa equivale a 2 milhões de unidades. Qualquer que seja. Se eu medir 1 milímetro no mapa, são 2 milhões de milímetros na realidade. 1 centímetro no mapa, 2 milhões de centímetros na realidade. E aí a gente vai fazer assim, ó. Então a gente vai medir, se 1 centímetro então valem 2 milhões de centímetros, 7 centímetros é só multiplicar, vai dar 14 milhões de centímetros. Olha aí a regrinha de 3 aí da matemática, ó. Exatamente. Então a gente agora tem assim, 14 milhões de centímetros. Mas é estranho, né, Magnão? Pô, quando a gente fala assim, eu vou no Rio de Janeiro aqui, cara, a gente tá em São Paulo. Mas qual que é a distância lá? É pertinho aqui, são 14 milhões de centímetros. A gente não fala assim, né? Pra gente falar uma distância maior, a gente usa uma unidade maior que é o quilômetro. Quilômetro. E aí é aquela dúvida, pô, como é que eu transformo esses centímetros em quilômetros? Se você tem 14 milhões de centímetros igual tá aparecendo aí, se você tirar 2 zeros do 14 milhões de centímetros, você chega na unidade do metro. Por quê? 100 centímetros tem 1 metro. Então são 2 zeros do centímetro para chegar na unidade do metro. Então corto 2 zeros do resultado, já tem 1 metro aí. Para eu conseguir do quilômetro, então nesse raciocínio, 1 quilômetro tem 1000 metros, então é só cortar 3 zeros. Corto mais 3 zeros do resultado que eu tinha e agora eu chego na unidade do quilômetro. Ao todo são 5 zeros do resultado. Então você cortou lá 5 zeros e a gente tem aí então o resultado de 140 quilômetros na distância entre uma cidade e outra. Fácil pra caramba, né? Não, e esse negócio super legal de escala que é um negócio que anda, né, pela matemática, anda pela geografia e tal, pode aparecer em qualquer prova sua. E o Enem adora isso. Adora. Questão de proporção, meu. E essa ideia de proporção, uma coisa que é pra gente concluir aqui é o seguinte, você tem que também lembrar que se você de repente for fazer a redução de uma cidade para colocar numa maquete, por exemplo, então você assim, se você usa uma escala maior, por exemplo assim, eu vou usar uma escala de 1 para 2 milhões, é o mesmo exemplo que a gente colocou aqui. Então 1 para 2 milhões, o que significa isso? É uma escala muito grande. Qual que é o nível de detalhe que a gente tem na cidade? O nível é muito pequeno. Muito pequeno. Se eu for fazer uma maquete dessa, então assim, mal vai aparecer rua, mal vai aparecer prédio, árvores assim, muito pouco e tal, se a cidade for muito grande. Agora, se eu usar uma escala pequena, 1 para 500, aí eu vou ter nível de detalhamento bacana. Então eu vou ter árvores, prédios, ruas e calçadas e tudo mais, se a cidade tiver também as suas devidas proporções. Então a regra é essa. Escalas grandes, o nível de detalhamento é muito pequeno. Escalas pequenas, o nível de detalhamento é muito grande. Acho que é isso. Sensacional. Eu só tô com uma dúvida aí. Quer dizer que a gente usa então como medição aí uma escala e tudo mais, mas quando eu vou medir um determinado lugar, eu meço em metro ou em quilômetro. Em metro e quilômetro, sim. Tá, mas aí eu tenho um probleminha, cara. Quando eu vou medir, por exemplo, uma extensão territorial e tal, eu posso medir em metro e em quilômetro. Por exemplo, se eu for medir, dá para medir então as praias, o litoral brasileiro, a costa brasileira e tal. Sim, dá para medir em quilômetros, sim. E quanto mede? Não sei. Se eu não me engano, 7.367 quilômetros, que é a informação mais recente aí. Não, eu quero prova! Prova! Tem com reentrância, sem reentrância, mas a regra é 7.300 e poucos quilômetros. 7.300 e pouco. Então, mas aí tem um problema, Celso. E um problema pra gente resolver aí. Que se você pegar e buscar aí na internet o tamanho do litoral brasileiro, da costa brasileira, você vai encontrar números divergentes. Se você pegar e fizer uma pesquisa aí, por exemplo, no UOL Educação, você vai encontrar que o nosso litoral tem 7.367. Esse dado aí. Mas se forem considerados os contornos e tal, reentrâncias, tem 9.200 quilômetros. No Wikipedia, já diz que o nosso litoral tem 7.491 e é o 16º maior litoral do mundo e tal. Mas segundo o Antônio Klein, no artigo Sistemas de Praias Brasileiros, o nosso litoral tem aproximadamente 9.000 quilômetros. Esses são números todos divergentes. O site do governo diz que tem 7.400. Aí, por fim, o InfoEscola fala que do Oiapoque ao Chuí tem 8.500 quilômetros. Aí fica a dúvida para nós. Tem uma divergência grande do litoral brasileiro, da costa brasileira, então. Isso daí é um tema para o nosso próximo assunto aí e eu quero que você traga a resposta. É assim que a gente vai encerrar, então. Qual é o tamanho do litoral brasileiro, da costa brasileira? Fica aí essa pergunta para encerrar. Dá o like aí se você tiver alguma ideia de como é que responde isso. Se quiser esperar até o nosso próximo episódio, a gente vai explicar
nós estamos aí. Universo temporal. Eu tô curioso, não deixa de fazer os exercícios que a gente vai deixar aí sobre escala cartográfica. E fazer a inscrição, é claro. É Nosso muito canal, se você não tranquilo. fez ainda. Se inscreve, aperta a sineta aí para receber a notificação e compartilha com os amigos, fechou? Abração. Até mais.